É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo e hoje tudo sobre o empate do Atlético e São Paulo, né? E todas as polêmicas desse jogo que teve expulsão do Zubeldia, do Caleri e também do Lianco, jogador do Atlético, né? Então já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo que sai aqui no nosso canal e bora com os nossos amigos da ESPN Brasil conferir tudo sobre o vídeo de hoje. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Na mista e tudo mais. Só que o Carlos Eugênio Simon já está conosco, afinal de contas, Simon, a nossa conversa começa justamente falando sobre a arbitragem. Vamos até atualizar, professor? Dá uma olhada aí, Pedro Ivo, se já tem nota de alguém aí reclamando. Ainda não, já pinta. Não? Mas está sendo redigida com certeza, né? Vai ter aquele protesto, vai dizer que vai marcar reunião, que vai pedir esclarecimento na comissão de arbitragem. Sabe o que vai mudar, Bruno? O quê? Como sempre. Agora está naquela fase de leitura da nota, assim que você muda uns adjetivos. Isso. Fala assim, não, aqui eu preciso de uma coisa mais forte. Ou aqui não. O advogado fala, segura aqui, aí o presidente fala, mas eu quero que seja mais incisivo. O jurídico tem que dar uma olhada. Tomara que o próximo adversário do São Paulo agora não seja prejudicado, né? Porque o Celso falou que o Atlético reclamou. É verdade. E hoje quem pagou o pato foi o São Paulo. De repente verdade. O São Paulo vai entrar com uma nota e aí o próximo... É a reclamação de garantia. Estou reclamando para me dar bem na próxima. Mas vamos lá então, hein, Simon? Boa noite, seja bem-vindo ao Sport Center. Já temos aí então mais um jogo e com a arbitragem do Ramon Abate sendo protagonista da partida, hein, Simon? Tudo bem, boa noite, Bruno. Um abraço para você, para o Pedro Ivo, para o professor Celso e para o óculos do Silas. Que óculos, hein, meu velho? Show de bola! Mas nós estamos, Bruno, na segunda rodada do Brasileirão e já começou a chiadeira contra a arbitragem. Ou seja, não mudou nada do Brasileirão do ano passado. Muitas reclamações e o árbitro, que tem que ser o coadjuvante do espetáculo, está sendo o protagonista. Aí alguma coisa está errada. Pois é, né? Alguma coisa ou muita coisa, hein, Simon? Vamos ver os lances e aí aos poucos a gente vai conversando, porque teve a expulsão também do Zubeldia. A gente tem que conversar sobre a postura dele também, não é, professor? Sim, a gente também vai falar sobre isso. Mas a gente começa com, então, o lance do Lianco, que é o que acaba gerando a expulsão do Zubeldia. Primeiro, ele discute aí com o Ferreirinha e dá um empurrão no Ferreirinha. E depois, isso com 34 minutos. Depois, aos 44, ele dá uma entrada no... não é no Ferrarese. É no Ferrarese. É no Ferrarese, né? Ferrarese. Isso, é essa. E é esse o lance onde o Zubeldia reclama, os jogadores do São Paulo reclamam, né? Tá ali o Luciano, doido da vida. E isso acaba gerando depois a expulsão do Zubeldia. Ele merecia aí o segundo amarelo, Simon? Ali no primeiro lance ali, o Lianco merecia cartão amarelo e o Ferreirinha não. Tá? Inclusive o Ramon Abate mostra de forma errada. O jogador quando está caído não tem que receber cartão amarelo. Tá? E ele não fez nada para receber o cartão amarelo. Então o Lianco foi corretamente bem aplicado o primeiro cartão amarelo. Esse aí que nós estamos revendo, tá? O árbitro mostra para o jogador caído no chão, isso não se faz. Ele é um árbitro da FIFA, um árbitro que esteve na Olimpíada e que provavelmente, não é pelo que indica, o andar da carruagem estará na Copa o ano que vem, não pode mostrar para um jogador caído. Isso é o começo da arbitragem, essa aula vocês já têm, sempre o jogador em pé, de frente, se mostra o cartão amarelo e o Ferreirinha levou de graça. Não era nem para ter sido advertido nessa jogada. No outro lance do Lianco, lá no ataque, no meu entendimento, não é lance de cartão amarelo. Tá? Ele é um zagueiro, ele está dentro da área adversária, ele põe o pé na frente para tentar obstruir a bola que o jogador do São Paulo ia chutar. E aí o jogador chuta a bola e com o bico da chuteira pega a sola do pé dele. Isso aí não é uma jogada temerária no meu modo de ver e por isso não daria cartão amarelo. Tá? Não deveria ter sido expulso para mim. O primeiro cartão amarelo bem aplicado, o segundo não é lance de amarelo, jogo que segue. Evidentemente que se criou no Brasil uma moda que o jogador quando tem amarelo, todo mundo reclama. É que nem bola na mão, pegou na área, qualquer um que cai dentro da área, a torcida levanta e há uma gritaria generalizada. Mas aí, tranquilamente, essas faltas acontecem no jogo, nós tivemos 26 faltas, né, nesse jogo, mas não caracterizaria um lance específico de amarelo. Para mim, só falta de jogo.
O que é que vocês acham desses lances? Vocês concordam com o Silas? Você concorda com o Simon? Você concorda, Quer Silas? passar os caras aí primeiro? Você tá ainda na dúvida, hein, Eu acho que Silas? é um lance... O que você acha, prof? Eu acho que é um lance de interpretação. Qual? O segundo? O segundo. O primeiro, não tem dúvida, ele empurra o cara com os 2 braços. Agora, aquele é um lance de interpretação e muito contaminado pelo que o Simon falou, né? A gente tem visto muita gente dar o amarelo numa situação dessa, até por pressão. Então, é um neo-amarelo, não tem o neo-pênalti. Seria uma neo-expulsão, dentro do padrão que a gente vê em outros jogos. Acho que daí também toda a grita do São Paulo, né? O que você acha, Pedro Ivo? Eu entendo a justificativa do Simon, até porque o Simon está aqui para nos dar um embasamento técnico de quem conhece do ofício. Mas é o que eu falo para o Celso. Aí você vai chegar na quarta-feira no outro jogo, ou no domingo que vem no outro jogo, ou no sábado, e isso aí vai ser cartão. Então é um problema de futebol brasileiro. O Simon falou da segunda rodada. Foi na 37ª e na 38ª do campeonato passado, foi na primeira, foi na segunda, vai ser na 30ª de agora. É falta de padrão. Esse lance aí do empurrão não tem muito o que falar. Mas você não daria o segundo amarelo? Daria o segundo amarelo, mas eu entendo o argumento do... Eu também entendo. É que assim, o Simon, o Lianco, ele é um jogador... Só esse debate aqui já nos mostra que não é algo tão, assim, escandaloso. Porque aquilo, né, Simon? Se tem o debate, se tem cabeças discordando, você entende que a coisa não seja tão clara. Mas é que a palavra do Simon tem... Sim. Por isso que eu pedi para você passar a palavra para eles antes, mas eu queria perguntar para o Simon. Pergunte. Não caberia um vermelho naquela agressão? Porque está na frente dele uma jogada que não tem bola em disputa ali. E parece um desrespeito, não só com o jogador do outro time, mas também com o árbitro. Agressão, no caso? Não seria uma agressão ali, Simon? Ou seja, se ele faz aquele mesmo gesto no rosto do Ferreirinha, ele seria expulso. Ó, se ao invés de ser no peito... né? Oi, deu uma cortadinha. Não, o Silas, bom, nós estamos num tempo, expulsão é uma grande decisão num jogo de futebol. É que nem uma penalidade máxima. É onde decide o jogo. Então tem que ser bem expulso. O que a gente está hoje vulgarizando? Banalizando o cartão amarelo. Qualquer coisinha é cartão amarelo. Esse aí é um empurra-empurra entre os dois jogadores. Um árbitro com personalidade entra ali e fala pros dois, um vai pra lá, outro vai pra cá e vão embora pro jogo. Não pode ficar omisso. Foi a omissão do árbitro, ficar esperando acontecer, um dar no outro e tal. Poderia, olha, mais rigor, se fosse muito rigor. Porque hoje em dia você tirar um jogador de campo, tá? Acaba com o jogo. É muito difícil uma equipe com 10 ganhar de uma de 11. Você tem que... O árbitro, por isso que eu sempre digo e dou ênfase, o árbitro apita, o árbitro fala e depois o árbitro aplica cartão. São partidas com N números de cartões amarelos e a violência continua num jogo. Então nós não podemos ficar se apegando, ainda mais com o advento da televisão. Um é o jogo do campo, a olho nu, o árbitro olhou, apitou e é o que vale, que tá ali. O outro é o jogo da televisão. Na televisão, qualquer empurrãozinho, qualquer toquezinho, que eu sempre digo, beijo de vó é agressão. Então, o jogo é soberano. O VAR não tem que se meter, como se mete demais no Brasil, tá? E o jogo tem que ser soberano. O árbitro tem que entrar lá e dizer para os jogadores, vamos jogar e eu vou apitar e vamos embora. Mas não acontece. Aqui ele poderia, se fosse mais rigoroso, se quiser do começo do jogo, eu entendo como os dois jogadores, tá? Eu já tomava uma atitude mais drástica, não deixava os dois ficaria, porque isso aí é evidente. Deixar jogador com jogador, e o Silas sabe muito bem, eles vão ficar se empurrando, um empurrando para o outro, sacaneando o outro e tal. Entra no meio, manda o Ferreirinha para lá e o outro, e o amarelo. Eu acho que o amarelo ficou de bom tamanho, né? Pelo tamanho do jogo, pelo tempo de jogo, eu acho que não havia necessidade do vermelho ali de tomar seria uma medida muito exagerada. E a questão do outro lance também é uma falta, como aconteceram as outras faltas. O cara põe o pé na frente, o outro chuta. Eu não entendo como cartão amarelo, mas enfim, aí como vocês falaram. Em qual lance? Um empurrão. Se fosse o Luiz Fabiano, que trabalha com a gente aqui, o Fabula, ele teria revidado na mesma hora. O quê? E se fosse o Messi, ele seria expulso. Eu entendia a questão se ele não merecia, não tinha que ter sido expulso direto. Mas aí também tem o seguinte, foi um empurrão ali que o Ferreirinha também se joga pra trás, né, prof? Não foi pra derrubar, né? Mas houve um empurrão com as duas mãos abertas no meio do peito. Eu acho que de tudo que o Simon analisou aqui, o erro mesmo
O cartão é o cartão pro Ferreirinha. O cara tomou o cartão amarelo por ter levado um empurrão. Não, mas peraí, mas foi suficiente? Ele não deu uma valorizada ali? Não deu, ô Simon? Então a punição dele não pode ser a mesma do Lianco. Aí... não, mas tudo bem, mas foi ele que foi empurrado, Bruno. Ele foi empurrado, eu acho que não teve essa veemência, e concordo contigo, de uma agressão, empurrar, de jogar o cara lá do outro lado. Ele empurrou, botou a mão no peito e o outro caiu. Pronto, caiu, não tem por que receber. Quer que eu fique em pé? Não, caiu. Eu acho que o cartão foi exagerado, o cartão para o Ferreirinha e bem aplicado no Lianco. Agora, independentemente da expulsão ou não desse lance, o Lianco estava fazendo hora extra no jogo, porque ele estava em todas as encrencas. Ele foi, como diria meu falecido avô, que gostava muito de futebol, muito arreliento nesse jogo. Foi, prof. Ele foi arreliento para o Chuchu, viu? E acaba expulso no Então, fim. porque o Simon, o Lianco, ele é um jogador, ele não perde viagem, não é, Silas? Ele não perde viagem. Não é ele que tem aquele lance no jogo contra o River Plate, que o árbitro não dá o amarelo para ele e depois o Milito tira ele do jogo. Não, ele é... Atlético, ele é daquele pisão no Dudu que deveria ter sido expulso. Como é, Simon? Não, o Lianco é aquele cara que pisou na mão do Dudu. Isso. Num clássico deveria ter recebido o cartão vermelho e não recebeu. Isso. Então, por ele ser um jogador que não perde viagem, isso não, naquele lance ali com o Ferrarese, não mostra que ele deixa a perna de uma maneira que não precisava? Não, eu acho que não. Acho que ele põe a bola na frente, né, quando o Ferrarese vai chutar a bola pegar no pé dele. O pé está um pouco alto, ele põe o pé na frente para obstruir a passagem da bola. Como o Ferrarese bate na bola, pega com o bico da chuteira nas travas da chuteira dele. Não vejo ele indo diretamente no pé do Ferrarese, que daí é um lance diferente. Ele põe no pé na frente para interceptar a bola. E o jogador de São Paulo bate na bola e depois acerta o pé do Lianco. Ele só me parece um pouco temeroso. Repara que quando ele faz a falta, ele já anda assim, meio com a mão na cabeça. Não sei se ele está reagindo também aos protestos dos adversários. Acho que sim, né? Como quem está dizendo, não foi Vão nada. reclamar agora Mas disso. eu acho que ele sentiu ali que correu um risco, dentro da interpretação do árbitro, um risco sério. Eu acho que ele chega pesado. Eu não acho que ele chega só para botar o pé para tentar travar a bola. E a gente vai ver cartão. Eu também acho que não. A gente vai ver cartão nesse lance. Meio característica 9 dele. pra cada Isso, 10 é a característica dele, exato. Mas aí, se você já tem um cartão amarelo, é a sua característica. Não, eu concordo com você. A característica dele, ele é... Assim, porque uma coisa é ser xerife. Outro campo. Uma coisa é ser xerife. Moisés, que jogou no Flamengo, no Bangu, Chicão, que jogou no São Paulo, Luiz Pereira, o Marinho Pérez. Isso, uma coisa é ser xerife, outra coisa... Agora, o xerife, ele dá tapa na cara dos seus companheiros no vestiário e fala, se pipocar, vai se ver comigo, hein? Foi o que o Chicão fez em 78. Aí ele falou, só que o número 10 do outro time, você deixa ele pra mim. Eu que vou pegar o cara, eu que vou marcar o cara. Isso é ser xerife, é ser liderança. Agora, você querer se impor, sabe, pisando, como o Simon falou no jogo lá contra o Cruzeiro. E aí ele não só estava, assim, alterado na questão dos contatos, ele estava alterado também na questão das reclamações. Tem aquela falta no Hulk. Eu não sei se a gente vai analisar aquela falta no Hulk no finalzinho do jogo. Ele vem em cima do abate, gesticulando. Mas você acha que ele é maldoso, Silas? Eu não sei. Ele é um pouco mais viril. Ele é um pouco mais viril. Eu não sei onde termina a virilidade e começa já aquela maldade. Não, dá a primeira, que a primeira não tem cartão. Já ouvimos muito isso, né? O Lianco começou ontem. Não. Ele é um garoto? Não. Ele não sabe como é que é o comportamento do juiz, ele não sabe qual é o comportamento do jogo. Então ele sabe onde ele dá a primeira, ele sabe onde ele dá a segunda. Isso. Então ele tem que saber que aquela bola ali, pra mim, entendo toda a explanação do Simon, mas ele tem que saber que aquela bola ali, ele tá, como a gente fala, assumindo o risco. Ele tá chegando que alguém pode virar. E no Campeonato Brasileiro de falta de padrão, hoje ele não tomou quando cartão. ele pisa no Dudu, ele sabe o risco que ele tá correndo, né? Claro, ele não é bobo. Ele não começou ontem estabanado, não é. Tanto é que voltando na decisão do Mineiro, aí ele provoca e ele consegue a expulsão do Gabigol. Aí ele é mais malandro que o Gabigol. Ele sabe onde está a pancada, ele sabe onde está. Ele sabe jogar esse jogo. Exato. A gente lembrou aquele jogo da Argentina e Brasil, que a defesa da Argentina era o Heinz e o Colotini. E o ataque do Brasil era Adriano Imperador e Luiz Fabiano. Eu nunca vi dois zagueiros apanharem tanto no jogo como eles apanharam naquele jogo. E no gol do Imperador, do Adriano, ele fala que quando o Diego Ribas joga a bola para ele não vai para dominar a bola. Ele foi para dar um soco no jogador argentino, porque já estava no desconto. A bola cai nele, ele empata o jogo, o Brasil ganha nos pênaltis. Então, olha só, voltando no lance ali do Lianco, aí tem a expulsão do Zubeldia. A gente tem o chilique aí do Zubeldia, porque depois o Lianco é expulso no final, né? Não é, Simon? Aí acho que não tem discussão, né, Simon?
A questão do Zubeldia, que você está perguntando, a questão dessa expulsão do cartão... Lianco. Essa expulsão não tem discussão, né? Ah, sim, não. Não, essa aí não tem discussão. Essa ele já tinha cartão amarelo e aí sim, né, o árbitro já tinha, naquele lance da qual analisei que não era para amarelo, o jogador ficou e quase no final do jogo recebe o segundo amarelo e o cartão vermelho. E a questão do Zubeldia também, o árbitro deu o cartão amarelo, quando você adverte o técnico, sai fora, vai lá para outro lado. Ele ficou ali e aí fica batendo boca com o técnico e imediatamente teve que botar para a rua. O amarelo já era por ter deixado a área dele, não é, Simon? Foi na hora ali. Sim, sim, o Zubeldia nós temos aí, não é? O Bruno apresentou a estatística dele, ele é um técnico que a todo momento, todo jogo ele deixa a área técnica dele, pode observar. Ele sai sempre um pouco mais para o lado, enfim, reclama, e depois fez esse papelão que é ridículo, né? O jogador invadir campo com o dedo na cara do árbitro, isso aí não é campeonato de várzea para fazer isso aí, ele é um técnico do São Paulo. São Paulo é um dos maiores clubes do mundo. É que não tem mais cor de cartão para dar, né? Senão ele tomaria um terceiro, um quarto. Porque... Ali ele quer o quê, né? Eu fico a pergunta. Depois que ele já foi expulso, ele quer o quê? Se largar ele vai partir para agredir o árbitro, é isso? Ou ele tá ali só para gritar, só para fazer onda, só para fazer fumaça? Que é o que o Simon falou, também não é várzea, né? E assim, o Simon contou pra gente que ele não tem razão, então, né? Por mais que a gente tenha aqui até questionado, ele não justifica, então, esse chilique todo, prof. Ele é um reincidente, né? Como nós temos no futebol brasileiro vários reincidentes, todo mundo deve estar passando pela cabeça de todo mundo o nome do Abel Ferreira, o Mano Menezes é outro que não deixa a arbitragem sossegada. É que também já havia um clima ali em torno de tudo que foi essa arbitragem, que talvez tenha colocado mais uma fervura na questão aí. Mas eu acho que o Zubeldia, com a cabeça mais fria, há de reconhecer que ele foi longe, né? Foi longe em todos os sentidos. Exagerou. Abandonou a área dele e foi lá para dentro do campo. Exagerou, Silas? Assim como o Abel, o Abel Ferreira, ele é novo, né? Digo, idade. Então o Abel no campo até outro dia, já reconheceu, no jogo contra o Sport, ele coloca 3 zagueiros jogando em casa. E não ganha do Sport. Tá bem, o Caleri perde o pênalti e tal, mas aí ficou aquele zum durante a semana toda, que como que você jogando em casa contra o time que vem da Série B, você entra com 3 zagueiros. Tudo bem, ele não tinha o Lucas, ele não tinha o Oscar, e aí não conseguiu ganhar o jogo, mas na cabeça dele, Zubeldia, ele estava preparando o time para o jogo da quarta. Aí ele vai na quinta, né? Aí ele vai e ganha o jogo do Tajeres. E aí, mas ele já vem com essa pressão, sabe? Se falou muito em demissão, falou em muita coisa. E aí chega num momento desse aí, o cara já tá no limite. Uma vez eu fui expulso, o Jorginho foi expulso pelo Vasco e eu pelo Avaí. Os dois. Somos amigos, irmãos. Na noite anterior ele estava na minha casa, a gente estava comendo pizza. Ele entrou escondido dentro do carro porque ele não podia entrar. Os dois técnicos iam Aí acabou o jogo, o Zé Sérgio ligou pra gente e falou assim, que papelão, hein? Vocês dois, hein? Você expulso. E, Silas, e quando você depois vê o papelão ali, né? O técnico, você acha que ele pensa, não devia ter feito isso, ou ele entende Eu acredito, Bruno, que sim, até porque é uma briga que você não ganha. Esquece. Entendi. Técnico contra árbitro, você não vai... Às vezes o árbitro, lá em Santa Catarina, o cara me tirou do jogo e tirou a ovelha do jogo, ele ficou tranquilo. Ou seja, nós dois prejudicamos os nossos dois times e ele apitou tranquilo, não tinha mais ninguém para encher a paciência dele. O cara tem como te punir, você não tem como rebater. Justamente, então é uma guerra que... Não é uma briga igual, não é uma guerra igual. Treinador você só tem a perder nisso aí. Então, mas aí, Simon, a gente viu recentemente na França, o Paulo Fonseca, técnico do Lyon, ele fez muito menos do que o Zubeldia fez aí hoje, ou do que o Abel Ferreira já fez, ou que o Mano Menezes já faz também, né, professor? Sempre. Ou outros técnicos aqui no Brasil fazem. E ele pegou 9 meses de suspensão. O Zubeldia, esses técnicos, eles podem ser punidos com mais tempo e não só essa suspensão aí automática, assim? Eles devem ser punidos. Eles devem. Aqui no Rio Grande do Sul, o técnico do Grêmio deu um soco na cara de um jogador do Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. Até hoje não foi julgado. Então isso aí não adianta o árbitro botar pra rua. Eu acho que tem que ser penas rígidas, tá? Para parar de fazer. Não, os caras são expulsos toda hora e voltam. E aí esperam um pouco... Não é? Os tribunais esperam, cai naquele negócio de cesta básica, de não sei do que a gente está calejado de ver.
Ninguém é guri mais aqui no meio da bola. E quantos exemplos nós temos aí para citar? Então essas punições e essa questão do futebol, para nós realmente, não é passar o futebol brasileiro a limpo, é uma cruzada que tem que ter o apoio dos árbitros, que são culpados também, dos jogadores, que é uma simulação atrás da outra, dos técnicos, dos dirigentes e da imprensa, para nós ter um jogo de bola realmente. Nós não podemos ver uma final que nem o Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, onde o árbitro deu 110 minutos no total e apenas 48 de bola em jogo. É evidente que o cara tá perdendo, o povo tá perdendo, o público tá perdendo, tá todo mundo perdendo. Não é futebol isso aí, tu não ter 50% da bola em jogo numa final de um campeonato tão importante como é o Paulistão. E assim é o Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui duas grandes equipes, São Paulo e Atlético Mineiro, que deixaram muito a desejar. O nível técnico é muito baixo, tá? Falta bola também. E aí qualquer lance de arbitragem cai sobre o árbitro. Errou uma falta aqui, deixou dar um cartão lá, não sei o quê. Hoje eu comentei o jogo Manchester United e Manchester City, um jogaço de futebol. Ninguém falou na arbitragem. Um jogo de altíssima intensidade. É isso que a gente quer ver. O VAR tá lá, não entra em ação, quieto, e a bola rola e todo mundo gosta. Tá? Então, realmente, o futebol brasileiro, a crise é tremenda, mas eu penso que os árbitros são culpados. Tem a parcela de culpa deles, mas eles não são só eles os culpados por esse baixo nível que é jogado do nosso futebol. Vide a nossa seleção brasileira, tá no que tá. Professor, o Zubeldia vai começar a falar, tá? Mas só pra gente agradecer o Simon, tem mais um lance, Simão, pra depois a gente já ir pra entrevista do Zubeldia. É o lance, a expulsão do Caleri, né? Que pra mim era cartão amarelo, não era cartão vermelho, e o VAR não tinha que ter se metido, tá? O Caleri abre o braço e deixa o braço no rosto do adversário, lance de cartão amarelo, isso não é cartão vermelho. Só amarelo, Simão, mas não tem um cotovelo ali no rosto? O cotovelo não tem. Não tem o braço. Tem um braço que pega nele, não tem aquele famoso gatilho da intenção de realmente arrebentar a cara do adversário, pegou numa parte sensível do rosto que deu sangue, e aí o árbitro foi chamado. Mas o árbitro não tem que medir a consequência, tem que medir o ato, e o ato é de cartão amarelo. É a parte lateral do braço, quase a mão até. Quase a mão, não tem o cotovelo. Exatamente. Vocês concordam? Eu entendo, não tem exatamente aquele, como é que é, Simão? Aquele movimento adicional da agressão, né? Vocês acham que não? Bom, tá bom. Então o gatilho. Então essa eu perdi de 4-1, então. Simão, obrigado, viu? E ele faz o movimento. Valeu, um abraço, meus amigos. Falou, Simão. Até a próxima. VAR, né? Ele faz cotovelo. E ele não viu tem no VAR. cotovelo ali. Bom, é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje com mais um empate do time do São Paulo, né? Acabou ficando aí com esses vários lances polêmicos, reclamação do Zubeldia com a arbitragem, querendo a expulsão do Lianco, que talvez desde o primeiro tempo tivesse sido expulso, poderia mudar a trajetória da partida, né? Gostaria que você deixasse aí nos comentários se você acha que o Lianco deveria ter sido expulso nesse lance que o Zubeldia reclamou e acabou sendo expulso, né? Se você concorda com a expulsão do Caleri, será que realmente ele deu essa cotovelada no jogador do Atlético, ou foi um movimento normal, né? Deixa aí também a sua opinião, né? E o que você achou do São Paulo, se estava jogando bem, se estava abaixo do esperado. Já são 2 empates nos 2 primeiros jogos, é um pouco complicado, mas o jogo contra o Atlético fora de casa também é sempre muito difícil, né? Criou algumas oportunidades, então no geral acredito que também não jogou mal, mas, né, pensando que já são 2 rodadas sem vencer, a torcida já começa a ficar aí na bronca, principalmente com o Zubeldia, que já está sendo muito questionado, ainda mais por saber que o Dorival Júnior já pode ser aí um possível nome para o time do São Paulo, né? O que você achou de todas essas notícias aí, né? Sobre as expulsões, sobre o jogo do São Paulo também? Deixa aí sua opinião, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!